Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 8 do livro Nosso Lar. Organização de serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Há então em nosso lar um Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Peguei uma cena do filme Nosso Lar, onde eles estão caminhando, conversando, e fiz aqui um resuminho do Ministério do Auxílio, que é o objetivo deles é estudarem soluções para todos os processos de sofrimento. Atendem a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam preces, preparam-se reencarnações terrenas e organizam-se turmas de socorro ao umbral ou aos que choram na terra. Tudo isso o Ministério do Auxílio faz. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto, nos atos da prece, nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios orientados cada qual por 12 ministros. Temos o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres, que são esses aqui. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, esses 2 aqui. Visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição, os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, que é esse de baixo aqui. Os mais sublimes no da União Divina, que é o de cima aqui. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do Auxílio, que é esse aqui, onde eles estão caminhando agora. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Oh! Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem da criatura primitiva, transforma-se em potencial criador,
quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Antes de passar para o próximo slide, quero dizer que essa imagem aqui de nosso lar é uma das várias imagens da médium Eigorina Cunha, que escreveu esse livro. Mas antes de escrever esse livro, ela levou essas imagens lá para o Chico Xavier, para confirmar com ele se eram realmente de nosso lar. E ele confirmou, tanto que esse livro tem coautoria de Francisco Xavier, que é esse aqui, Cidade no Além. Então, mais uma curiosidade aí para nós. Sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil, no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os tratos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, ou seja, naquela época ali, século XVI, 1600, o que estava acontecendo no Brasil? Estava sendo colonizado. E é o que ele está dizendo aqui. Copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá se empregava a violência, a guerra e a escravidão, e lá, em contrapartida, em nosso lar, que eles estavam fundando, e aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Talvez seja por isso da dificuldade da energia para fundar a cidade, nosso lar, sobre o Brasil, mais propriamente ali na cidade do Rio de Janeiro. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, essa aqui, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Aqui é uma imagem do filme Nosso Lar, mas pelo que ele está dizendo aqui, essas torres elas iam para o céu, a perder de vista. Os fundadores da colônia começaram um esforço, partindo daqui, onde se localiza a governadoria. Aqui foi o primeiro lugar que eles fundaram e depois foram expandindo a cidade. Temos nessa praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. Aqui eu acabei me repetindo, enquanto os portugueses encarnados colonizavam o Brasil por terra, os desencarnados o colonizavam no espaço, logo após a fundação do Rio de Janeiro, 1º de março de 1565. A cidade de nosso lar é fundada. E aqui tem um recorte, um pedacinho da história. Vale ressaltar que a colonização do Brasil não foi pacífica, pois teve como características principais a exploração territorial, uso de mão de obra escrava indígena e africana,
utilização de violência para conter movimentos sociais e apropriação de terras indígenas. Então, não foi um ato pacífico lá no Brasil, naquele momento, naquela época, que teve uma consequência energética e espiritual para os fundadores de Nosso Lar, até para os espíritos fortes, como ele disse aqui. E respeitoso comentou: ali, na governadoria, vive nosso abnegado orientador nos trabalhos administrativos. Utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. E nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Ele faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos. Lísias está ali há 40 anos. E com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Aqui é o governador, imagem do Nosso Lar. Ele está na gestão há 114 anos, isso na época em que Chico Xavier escreveu o livro. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou: não faz muito comemorou-se o 114 anos de aniversário da sua magnânima direção. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Aqui eu fiz uma linha de tempo para a gente visualizar melhor e entender melhor. Eu também tomei um choque quando eu comecei a colocar aqui, né, a colonização do Brasil, a descoberta, né, 1500, aí depois 1565 a fundação da cidade do Rio de Janeiro, 1600 a fundação da cidade do Nosso Lar e em 1857 Allan Kardec escreve o primeiro livro dos Espíritos. Ou seja, antes de Allan Kardec codificar a doutrina espírita, já existia uma cidade espiritual no Brasil, que é a Nosso Lar, que nós estamos conhecendo. Claro que a comunicação com os espíritos, a vida espiritual sempre existiu, desde antes de Jesus. E aí vem, aqui em 1944, quando Chico lança o livro, Nosso Lar, e eu fiz uma conta ali na calculadora, 114 anos antes, mais ou menos, 1830, a gestão desse governador aqui, que foi uma boa gestão, como Liz está dizendo. E temos muitas outras coisas para ver ainda e acrescentar nessa linha do tempo. Mas por enquanto o capítulo termina aqui. E agora a gente vai para o nosso exercício. A tarefa que eu convido a todos a fazerem é nos sentarmos comodamente, confortavelmente, fecharmos os olhos e nos imaginarmos caminhando por uma mata verdejante, caminhando, passando por árvores, pelas plantas,
E lá adiante estamos vendo uma cachoeira, onde vamos nos dirigindo a ela. E percebemos que a água da cachoeira é como se fosse um vapor de água. É uma água fluídica. E nós entramos na cachoeira. É uma água morninha. E nós nos molhamos. Enchemos as mãos com a água, levamos ao rosto, nos molhamos, mergulhamos, nos sentimos tão leves, tão bem. Levantamos da cachoeira, saímos dela e encontramos uma pedra ao sol, um sol suave, e nos sentamos nessa pedra e respiramos o ar, escutamos as folhas das árvores. E ao olhar para o nosso lado, nós visualizamos um amigo espiritual. Esse amigo nos sorri amavelmente e nós o observamos. E ele veio ao nosso encontro para nos dizer uma palavra do que ainda precisamos olhar dentro de nós. Ele diz a palavra amavelmente. Ele nos sorri. E nós agradecemos essa bênção. E nós nos levantamos da pedra. Nós lhe agradecemos pela caridade. E nós vamos voltando, caminhando pela mata verdejante. Estamos voltando para o lugar onde nós estávamos. E aos pouquinhos nós vamos nos mexendo, abrindo os olhos, respirando. E essa palavra que esse amigo nos disse, vamos anotar em nosso caderninho, nosso diário de bordo, e vamos refletir sobre ela, porque é uma caridade deles nos dizerem o que nós ainda precisamos olhar. E se por acaso você não ouviu a palavra, faça de novo o exercício. Pode fazer mais de uma vez, quem ouviu a palavra também. Esse exercício é livre para quem quiser fazer. Nos vemos no próximo capítulo. Fiquem com Deus e até a próxima.